pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Do caos ao case, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Faz tempo que não nos vemos por aqui, né? Ou seja, desde sexta-feira passada, às 12, onde foi ao ar o podcast com o nosso amigo Bizu, que está fazendo um belo de um empreendimento lá no Forte, mais de 13 mil metros, né, Camille? De entretenimento, que deve inaugurar agora. E hoje aqui, pessoal, o nosso estúdio está abrilhantado, florido, cheio de faixas. Será que isso aqui é faixa de time de futebol, Camille? Não, não é não. Campeão. Apesar que não é campeão, a nomenclatura é outra. Não vou mostrar aqui a minha convidada ainda, porque estou tentando contar aqui o número de vezes no qual foi consagrada campeã numa maneira chula, mas ela vai falar da maneira correta. Pessoal, hoje eu trago aqui para vocês uma menina de Praia Grande, tá? Que tem uma história bacana. Ela e a mãe, enganjada aí nesse sonho da filha. Você que tem sonho de se tornar uma Miss, modelo, então já curte aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá bastante like, tá? E venha ouvir conosco a história maravilhosa dela, o Wendy Dantas. Bom dia, Wendy. Bom dia, tudo bem? É um privilégio para mim poder estar aqui, né, contando um pouquinho da minha história, que eu acredito que bastante gente me acompanha, mas não sabe verdadeiramente como que é, né, da onde eu vim, o que eu fiz para chegar até aqui, como é que foi a minha história. Muitas pessoas veem hoje em dia e acham que, nossa, ela tem isso, ela tem aquilo, ela é rica, mas não sabe, né, lá atrás o que a gente fez para chegar. E eu sempre falo, eu não sou rica, eu sou abençoada. Coisas diferentes, porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Abençoada por Deus e bonita por natureza, né? Exatamente. Então tá. O Wendy promete falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Com certeza. Vai contar todas as histórias de caos e de case. Com certeza. Então tá. Wendy, eu sempre gosto de começar aqui. A Miss, a realidade da Miss, da modelo, muitos aí já conhecem. Eu vi que lá você tem diversos seguidores, né? Um engajamento bem bacana. Sim. Mas eu gosto de falar da pessoa sem a fantasia, sem essa coisa do super-herói. Tirando essa roupagem do super-herói, a pessoa na sua essência. Quem é o Wendy Dantas? A Wendy Dantas é povão, é maluca, adora ficar perto da família, né? Eu falo que eu sou muito festeira. Tudo é motivo de eu fazer festa, né? Eu sou uma pessoa muito família, assim, então eu gosto de estar perto da minha família, fazer coisas pela minha família. Até porque eu vou contar, né, um pouquinho da minha história, que vocês vão entender o porquê que eu glorifico bastante as pessoas que são importantes para mim. Então tá. Então já que a Wendy gosta muito de contar da família, quem que é a Wendy? Ela é filha de quem? Quem são os pais? De onde veio? Onde nasceu? Onde morou? Onde mora? Conta um pouquinho para nós, de maneira Então, eu sintetizada. sempre morei aqui na Praia Grande, né? Na Vila Sônia, eu nasci lá. Né? Tá. Muita gente de lá deve me conhecer. Conheceu o meu pai também, né? Porque meus pais cresceram lá. Tá, na Vila Sônia? Na Vila Sônia. Pai e a mãe? Meu pai e minha mãe. Bacana. Eles não nasceram lá exatamente, mas assim, foram criados praticamente desde pequenininho. Então todo mundo conhece, principalmente meu pai. Meu pai é conhecido como Cocada, porque ele vendeu muita cocada por aí quando ele era pequeno. Ele também tem uma história muito bacana que seria o pessoal deveria conhecer também, hein? Tá, Cocada o nome do pai? Bastante gente conhece ele como Cocada, porque quando ele era pequeno ele vendia muita cocada. Então, Na assim, rua? Na rua. Tá, e hoje?
Aí, né, eles cresceram lá, se conheceram desde novinhos. Minha mãe conheceu meu pai, ela tinha 14 anos e nunca mais largou. Aí Tá. com 16 ela engravidou de mim, né? E foi aí quando começou todas as bênçãos, porque eles eram pessoas que ninguém acreditava, né? Ninguém imaginariam que eles olhavam e falavam assim, meu Deus, o que será desse casal, né? E graças a Deus veio eu e a partir dos 4 anos de idade foi quando a gente começou. Só que foi uma luta muito grande, porque naquela época a gente não tinha condições de nada, meus pais estavam construindo uma casa, então assim, o meu primeiro vestido, ele foi emprestado para participar do primeiro concurso de Miss. Foi uma amiga da minha mãe, a Gisele, que emprestou esse vestido para mim poder participar do primeiro concurso de Miss, né? O primeiro concurso que eu ganhei. Tá. Então isso é muito gratificante para mim, assim, saber que nada as pessoas olham hoje e vê assim, nossa, mas elas usam os melhores vestidos, né? De um estilista renomado, que é o Guga Cardoso. Mas não sabe que lá atrás, no meu primeiro concurso, eu usei um vestido emprestado. Da amiga Gisele? Da amiga Gisele, da minha mãe. Tá bacana. E a Gisele, quem é? A Gisele da Praia Grande também? Ela era da amiga de bairro, assim, da minha mãe. Ela tinha um vestidinho lá super simples, né? Aqueles vestidinhos de batismo mesmo, que naquela época nem isso a gente tinha condições de ter. E ela falou, eu tenho um vestido aqui. Aí a gente vestiu, foi, e aí depois disso só foi bem. Só foi lá que eu conheci o Guga. E o Guga é o estilista que me veste hoje nos Misses, né? Em tudo, a gente conheceu ele lá. E ele também estava no comecinho da carreira dele, foi os primeiros vestidos dele. E o que a gente fez? A minha mãe não trabalhava na época, era apenas dona de casa. Então minha mãe começou a trabalhar com ele para poder eu usar os vestidos nos Miss. Então minha mãe trabalhava o mês todo com ele em troca de um vestido para eu poder fazer a fazer permuta. Show de bola. E qual o nome da mãezona? Fabiana. Fabiana. Dantas. Minha mãe é tudo pra mim. Ela é incrível. Ela acreditou em mim desde o início, né? Desde quando eu tinha 4 anos de idade. Foi ela que... E é legal que todo mundo falava assim, mas foi sua mãe que te levou? Eu falei, não. Foi e não foi, assim. Minha mãe foi, mas eu amava aquilo, sabe? Eu preferia mil vezes ir pra um concurso de Miss, dançar, porque eu dançava também. Todo esse mundo artístico. Eu cantava, eu dançava, eu participava de concurso de Miss. E eu trocava as brincadeiras por isso. Desde os 4 anos de idade? Desde os 4 anos de idade, nunca mais parei. Então tá, Fabiana e Cocada. Então, a origem... origem... André Cocada. André Cocada. Então a origem é Fabiana e Cocada. Isso. E a Wendy começa com 4 anos. E como que era a vida? Com 4 anos você já tinha estilista? Não, na verdade com 4 anos ainda não. A gente conheceu o Guga, eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Então, assim, entre esse meio termo foi até mais ou menos uns 10 anos de idade, foi uma luta aí muito grande. Né? Tem uma história aí bem complicada. Conta pra nós, esse é o caos. Porque o que acontece? Como meus pais, né, me tiveram cedo, meu avô era bem rígido. Então, assim, ele deu meta para meus pais. O vô é o pai da sua mãe? Isso, ele deu meta para eles construírem uma casa em 3 anos. Então, assim, meu pai na época ganhava R$350, o valor do terreno era 300 e sobrava R$50. Então, vocês imaginam como que era, né? O valor da parcela do terreno? Do terreno era R$300. Onde ele? No Aprazível? Exatamente. No Aprazível? No Aprazível. Show. Que rua lá? F, G? Ruaí. Antiga Ruaí. Show. Eu com 16 anos de idade, eu comprei um terreninho lá. Meu pai me fez comprar um terreninho lá. Olha que legal, tá vendo? Bacana. Aí foi construindo aos poucos, né? Minha mãe foi construindo 2 cômodos. Aí hoje em dia as pessoas olham a casa que minha mãe continua morando no mesmo lugar. Nossa, que palácio. Mas mal sabe, né? Que meu pai ganhava R$350 e pagava 300 e sobrava 50. E o pai estava trabalhando com o que naquela época? Meu pai, naquela época, ele era guincheiro. Ele continua trabalhando na mesma empresa até hoje, né? Mas aí ele foi subindo de cargo, hoje ele é mestre de obra, mas na época ele era guincheiro. O guincheiro de obra, o que sobe... Isso, exatamente. Show de bola. E minha mãe, na época, ela não trabalhava com nada, porque realmente tinha que me acompanhar, né, em várias coisas, então não tinha o que fazer, então a gente dava aquele jeitinho brasileiro, né? Tentava uma permuta ali, outra aqui, atrás de patrocínios, e dava tudo certo no final. Então, isso hoje que é usual, a gente vê
várias pessoas que militam nessa parte de influência, tal, muita coisa às vezes acaba não monetizando em pecúnia, e sim em permuta, né? Sim em coisas de valor agregado, conforme as necessidades, né? Vocês já faziam naquela época, né? Exatamente, porque assim, naquela época a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. É fácil. Hoje, com quase 35 milhões, 30, não, 35 milhões, já tô profetizando, hein? Com 30 mil, né, seguidores, você fazer uma permuta. E naquela época que não tinha redes sociais. É, É assim, as pessoas acreditarem mesmo. não tinha como medir, né? Não tinha, porque não tinha esse conhecimento que tem hoje, não tinha esse reconhecimento, na verdade, que tem hoje, né? É Tá, diferente. tá. E é bacana, né, a gente saber que pessoas desde aquela época acreditam na gente. Show, show. E essas pessoas, vocês ainda têm contato até hoje? Algumas sim, né? Muita gente vê, porque era mais amigos, pessoas que estavam ao nosso redor, então a maioria das pessoas sim. E o Guga, né? O Guga ele me vestiu todos os concursos de Miss, ele me vestiu no meu aniversário de 15 anos, casamento, então é uma pessoa que eu levo assim porque a gente começou junto. Tanto ele, né, como a gente começou. O primeiro vestido dele, quem vestiu foi eu. Então é muito gratificante Tá, isso. você validou também de certa forma, então na verdade foi até uma troca justa, né? Porque você valida o Sim, trabalho dele, né? sim. Na verdade arriscou a ficha numa pessoa certa, porque quando, Mas a quando gente jamais imaginava naquela época, tudo né? bem, mas só que Jamais. você continuou. Sim, Então, eu, ele, todos, né? então você conseguiu até dar forma, né? Porque você foi evoluindo. É diferente, você não tinha o corpo, com 6 anos, você não tinha o corpo que tem Não hoje. sei. Então ele foi modelando a Sim, exato. criança, depois a adolescente, depois a jovem e a mulher, Sim, né? sim, exatamente. É muito gratificante pra mim. E como que é ser o portfólio, o case, a referência de um estilista? Tem que estar direto lá fazendo provas? Como que é? Então, na verdade, não, né? Como ele trabalha só com esse lado, né, mais gala, então é mais no ambiente que eu tenho que estar de gala mesmo. Não é aqueles estilistas que trabalham com várias peças. O lado dele é mais o gala mesmo, aquele vestidão, né, de pedraria, essas coisas assim, que são mais elaborados para Miss, debutantes, essas coisas assim. Então, vou Noivas. aproveitar que você é a mulher da moda aqui, né, Camille? É a referência. Exemplifica para nós. Você falou gala. Para mim é tudo a mesma coisa. Não. Você sabe que eu sou burólogo, né? Já, Sim, ti- já, sim, eu já vou tive. descobrir, gente, o que é isso. é, o que, que é gala? Quais são as possibilidades, as variáveis que tem nele? Então, na verdade, o vestido de gala, né, é um vestido, assim, que deixa a gente, né, mais apresentável. Você lembra na época antiga que as mulheres usavam aqueles vestidão rodado, né, que deixava elas mais... É isso, no concurso de Miss a gente faz assim, né, a gente faz os desfiles com roupas normais, o biquíni e no final de gala, que é pra mostrar a verdadeira beleza da mulher, né, sem mostrar corpo, sem mostrar nada, mas com um vestido bem legal, bem interessante, bonito, com pedras. Adoro cristais Swarovski, gente, brilho, tudo. O quê? Adoro o quê? Cristais Swarovski. Que seria os cristais varais? São umas pedrinhas bem valiosas, que brilham muito e eu amo. Ah, isso enaltece? Ai, assim, pra quem gosta de brilho, é muito legal, assim, ter isso no vestido, né? É muito interessante, assim. Tá, tá. E aí depois, com 6 anos de idade, como que foi a vossa jornada? Conta na timeline para nós. Então, Tenta construir 6, 7, 8 para até Ah, chegar. tá. Então, continuei, né, com os concursos, continuei com a dança, porque lá na minha comunidade, né, aqui na verdade lá na Vila Sônia, tinha uma sede Tá. e eu queria dançar, porque era aquilo que eu queria estar no mundo A artístico. sede lá no Antônio Cândido? Isso. Lá no fundo, lá perto do campo, lá? Exatamente. Comecei as aulas de dança lá, né? Aí fui fazendo tudo que você possa imaginar de dança, fui. Aí fui para um balé da igreja também. Aí foi quando uma professora de balé chegou na minha mãe e pegou e falou assim, olha, vai abrir uma oportunidade, né, de uma bolsa lá em Santos. Eu acho que a UENT tem capacidade e não dá para ela ficar só aqui.
foi quando eu comecei a investir na dança, no balé, nas minhas coisas, e aí não parei mais, né? Continuei com os concursos de Miss, fui pro lado da dança, que hoje em dia também é uma das minhas paixões, eu amo demais. É, foi muito difícil viver, né, da dança, mas a gente chega lá, calma aí. E foi isso. Aos pouquinhos foi indo, aí E o que vocês 7, dançavam lá? 8. Lá na sede era dublagem teatral. A Tá. gente era um grupo bem conhecido, a gente se apresentava nos comícios na Qual era o grupo? época. Grupo Fantasia. Grupo Fantasia. Isso. Tá. A gente se apresentava em muitos lugares, então muita gente conhecia o grupo era bem conhecido, assim. Só que era vários integrantes. Se eu não tô confundindo, era mais ou menos uns 20, e era várias idades. Então era bem legal. E eu era a menorzinha do grupo. Então era um charminho, porque todo mundo assim, com seus 13, 16, e eu lá, o cotoquinho, que eu era menorzinha. Mas queria estar lá, me apresentando todo final de semana, de um lado pro outro. E foi indo, a minha carreira foi assim, né? Continuando nos misses, continuando na dança. E só foi evolução. Aos pouquinhos foi indo, assim, foi passando os anos, eu fui me aperfeiçoando mais, fazendo mais aulas, fiz dança do ventre, Tá. fiz 9 anos de dança do ventre, me formei em dança do ventre, e eu continuo fazendo. Ministra aula também? Já dei bastante aula. Hoje em dia o meu tempo não consigo mais, mas eu tenho um projeto muito grande que eu quero fazer para poder dar aulas, na verdade, de muitas coisas que eu tenho conhecimento hoje para galera que não tem condições, entendeu? Tá. É um dos meus projetos aí também. Tá. Então termina a cronologia, Wendy. E aí eu vou te interrompendo para fazer um apontamento. Eu continuei, né? Foi passando os anos, fui me aperfeiçoando, fui fazendo aulas. E com isso foi. 7, 8, 9, minha vida foi isso. Era Miss, era dança, era concurso. Era isso. A minha vida era isso 24 horas. Não pensava em outra coisa. Era E dança, a sua, e dança. você também tomava o tempo da sua mãe E também? da minha mãe, não tinha como. Não tinha como. Porque a mãe tinha que levar, tinha que acompanhar. Não só por conta de ter uma maior, porque também. E a locomoção, como é que era isso aí? Era uma loucura, porque também na época a gente. Não tinha carro? Não tinha carro. Ela não dirigia? Não tinha condições. Então era assim, era aqueles 20 reais que a gente guardava pra poder ir. E assim, eu fazia aula de dança do ventre em Mongaguá, porque eu comecei novinha a fazer também. E minha mãe às vezes ia de bicicleta me levar, porque não tinha o que fazer. Até Mongaguá. Até Mongaguá. Ia de bicicleta e voltava, porque tinha que ir, eu não faltava de jeito nenhum. Pra mim faltar era o fim do mundo. Então assim, ela tinha que levar, não tinha dinheiro, então eu falava, vamos de bicicleta. E ela ia me levando de bicicleta e voltava. A mãe é uma guerreira. Minha mãe é tudo pra mim. Por isso que eu falo, o dia que Deus me honrar assim, minha mãe é... Meu Deus, não sei, olha, não tenho nem, eu fico até emocionada. Tá. Então, termina a cronologia para depois a gente... Tô louco para contar desses monte de faixas aqui de concurso. Aí foi quando, né, eu cheguei no meu primeiro Miss Praia Grande, que é essa daqui, 2000. Porque os outros concursos que eu participei não foram concursos tão renomados, né? A gente ganhava medalha, troféu, na época era assim, da cidade, né? Tá. E assim, quando eu cheguei no Miss Praia Grande, que foi o primeiro Miss, na verdade eu participei em 2005, não ganhei. Fiquei péssima. Aí minha mãe pegou e falou assim, não, na próxima vez você vai fazer melhor, né? E a gente vai conseguir. Aí foi quando a gente pegou e falou assim, não, a gente vai fazer um vestido legal, a gente vai se aperfeiçoar mais e vai conseguir. Aí foi quando eu participei em 2016 e consegui 2016 ou 2006? 2006, que foi o meu primeiro Miss, que eu ganhei o Mirim. E aí alavancou, né? Aí eu falei, agora a carreira de Miss começou, porque ganhou a cidade, aí eu vou pro restante. Aí fui pro Miss São Paulo em 2017, ganhei o Miss São Paulo. 2017 ou 2007? 2007, gente. Você tá adiantando só 10 anos, hein? Porque eu não quero falar que eu sou velha, né? Olha aí lá. 2007, fui pro Miss São Paulo. Aí teve também classificação no Miss Brasil. Aqui, também tudo mirim, viu? Tá. Aqui foi tudo mirim. Aí fui participar também do Miss Petit, porque aí fui crescendo, né? E conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que tem algumas características de Miss e tem várias categorias também, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, as pessoas confundem, olham e falam assim,
mas você não tem altura, né? Mas, gente, concurso de Miss não é só altura, né? Não é só... Ai, mas ela tem que ser magra. Não. Concurso de modelo, sim, tem uma característica. Ela precisa ter mais de 1,70 m e ela precisa ser muito magra. Agora, concurso de Miss, não. Claro que ela tem que ter um corpo legal, né? Mas a Miss, ela tem que ser simpática, ela tem que ter elegância, ela tem que saber falar, né? E são muitas características que fez A ganhar o Miss também título. tem essa questão das narrativas? Tem. Penalizado? Porque em que momento que vocês falam? Na final do concurso tem perguntas que fazem. Já me perguntaram assim, o que você acha da política do Brasil, essas coisas assim. Porque a Miss ela tem que entender. Então, né? conhecimentos gerais é É importante. muito importante. Então é muita coisa que influencia você ser Miss. Né? Então as pessoas acham que, mas é só o perfil, é só a altura, é só isso. Não. E quando eu cheguei no Miss Petit, né, que foi uma categoria que ajuda muito também meninas, porque são meninas de até 1,65 m. Então, assim, você que às vezes é muito baixinho e fala assim, mas eu queria ser Miss e não consigo. Gente, na categoria Petit vocês conseguem. E eu falei assim, já que eu sou baixinha, eu também vou competir na categoria Petit, né? E fui. Aí foi quando começaram a lançar essa categoria também, que é muito importante, né, para as meninas. E também levei o título de Miss Fotogenia, levei o título de Miss Estado de São Paulo, Miss Petit, Fotogenia Miss Fotogenia. Fotogenia é a pessoa que quando tira foto? Então, eles fazem várias fotos, né, das meninas, e as meninas têm voto. Só como se fosse um voto popular. Eles jogam nas redes sociais, que eu falo, gente, naquela época não tinha nada assim de redes sociais, porque não. A rede social era social mesmo, né? Então tinha aquele voto ali, era aquilo, era o povão que votava e eu ganhei de Miss Fotogenia. Se fosse hoje em dia seria fácil, né? Mas naquela época não foi não. Aí depois, assim, né, esse daqui já é a faixa mais recente, de 2017, assim, recente que eu digo, que eu ganhei o Miss Brasil também, e foi quando eu parei nos Miss. Aí todo mundo falou, meu Deus. 2017. 2017. Aposentou. Falou, vou aposentar. Chega, tô de saco cheio. Aí eu fui trabalhar com outras coisas. Tipo? Trabalhei numa construtora. Tá. A parte administrativa. Eu era recepcionista da construtora e todo mundo falou assim, meu Deus, como assim? Por que eu parei? Eu engravidei, né? Eu engravidei, então assim, eu falei, meu Já era casada? Então, na época eu na verdade eu namorava com o pai da minha filha. Tá. Né? E aí aconteceu, eu engravidei, aí todo mundo falou, acabou. Agora acabou. Aí e assim, eu sempre quis ser mãe nova, né? Eu não imaginava que eu seria mãe naquela época. 17, você tinha quantos anos? 2017? Eu tinha 20 anos. 19. Isso. Aí eu peguei. Você falou, tô 3 a mais do que você, mãe, já tô. Olha só, gente. Aí eu não imaginava, mas assim, aconteceu, né? E eu queria ser mãe nova e eu falei, vamos lá, não vou desistir não. E foi aí que foi o susto, porque eu sofri muito nesse relacionamento, né? Porque o pai da minha filha, ele queria que eu parasse com tudo. E assim, às vezes quando a gente tá apaixonada, né? A gente fala... Renuncia. A gente fala, tá bom isso, tá bom aquilo, mas muita coisa batia de frente e fui trabalhar normal, né? Foi viver uma vida apartada desse projeto que você e sua mãe tinham construído. Exatamente. Mas assim, completamente, eu ficava, mas não é isso que eu quero, mas tinha que ir, né? Trabalhar não tem jeito, trabalhar com outras coisas, até porque tava vindo um bebê aí e fui. Foi muito importante pra mim também essa experiência, né? Aí, assim, quando minha filha tinha 2 aninhos, a gente se separou, não dava mais. Eu também já tava assim, eu não aguento mais, eu preciso correr Sufocada. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos. Não dá pra mim. Mas mesmo assim, continuei trabalhando na construtora e falei, não, vou voltar atrás dos meus sonhos. Foi aí que eu entrei num curso que chamava Bailarinas da TV, né? E isso me ajudou muito, porque era tipo um coach para as meninas que queriam entrar para televisão. Tá. E antes, voltando lá um pouquinho, eu participei também de alguns programas de TV local aqui quando eu era pequena, né? Fiz muito Ilha Puxar na TV. Lá com Dutch? Dancei muito lá.
Então, já era, assim, já tava no sangue. Era uma coisa que eu queria muito, desde pequena, era ser bailarina do Faustão. Então, quando eu tive a minha filha, passei por tudo isso, eu falei, eu não posso desistir do meu sonho. Agora chegou a minha hora, porque para ser bailarina do Faustão, de TV, tem que ser mais de 18. E praticamente com 18, né, ali para 19, eu engravidei. E foi quando eu teria essa oportunidade. E graças a Deus eu me cuidei muito, né? Fiquei um dia em questão de corpo, questão de tudo. E quando eu entrei nesse curso, eu falei, não vou desistir. Fiz mais ou menos, quando eu estava mais ou menos uns 3 meses fazendo esse curso da bailarinas da TV, foi que surgiu uma oportunidade interna para fazer o teste do Faustão. Tá. E eu peguei e falei assim, meu Deus. E onde que estava gravando o Faustão? Oi? E onde que estava gravando o Faustão, o teste? Era aqui ou no Rio? Não, em São Paulo. Tá. Até então a gente nem sabia de informações, nada assim, né? Como chegar. Teve um concurso em 2015, né? Que foi assim, mundial, mas aí eu também não consegui, porque não tinha idade para participar. E eu falei, agora é minha hora. Mas assim, jamais imaginava que no meu primeiro teste aconteceria muita coisa, né? E fui. Eu falei, vou fazer o teste, tô fazendo o coach, né? Tô com tudo certo, vou mostrar o que eu sei, tenho muita experiência com a dança e fui. Fui fazer o teste, fiquei lá, né? Na adrenalina, fiz o teste, passou uns dias. No dia do meu aniversário eu recebi a primeira mensagem. Quando isso? 16 de março de 2017. Tá. Recebi a primeira... Não, desculpa. 16 de março de 2018. Recebi a primeira mensagem que eu estaria entrando no grupo do Balé do Faustão. Então, em 2018, você já não estava mais com o esposo? Não. Então, ficou só um ano depois da gravidez? Não, na verdade, a gente se separou... Foi em 2017. Isso. Tá. 2017. Ai, meu Deus, agora é tanta data, é tanta informação, coisa. Né? A gente separou foi no comecinho de 2017, ou no final de... Ai, não sei. Agora eu tô perdida. Tá. Mas foi isso, gente, basicamente isso. Aí fiz o teste do Faustão, no dia do meu aniversário eu recebi essa mensagem, foi só alegria, né? Eu tava indo pra São Paulo comemorar aniversário, a primeira pessoa que eu mandei mensagem, minha mãe, lógico. E foi o maior auê. Mãe, você não vai acreditar. Minha mãe, meu Deus do céu. Aí foi aquele auê todo, né? Não tava perto da minha mãe pra poder comemorar, mas assim que eu cheguei da comemoração, né, do meu aniversário, aí foi só festa. Só que aí veio os outros poréns, né? Chegando lá, eu tive que fazer outros testes. Aí fui fazer teste de câmera, fui fazer teste de foto, fui fazer teste de ensaio. E graças a Deus deu tudo certo. E a partir daí que a minha vida começou a mudar. Em questão de tudo, em questão de seguidores, em questão de oportunidades, porque você tá na Globo é diferente, né? Até as pessoas que lá atrás não acreditavam em você começam a acreditar. Ela, nossa, eu sabia. Isso é normal. Então, muda muito. Então, assim, e é legal, porque naquela época, as pessoas me veem hoje, assim, loira, tá, né? E falam assim, mas quando você entrou no Faustão, você era assim? Eu falei, gente, não. A gente tava olhando no grupo da família, aí a gente tava falando, falei, meu Deus, eu não era a mesma pessoa. Mesmo naquela época que eu entrei no Faustão, eu não tenho o perfil que tenho hoje. E às vezes olhando assim, falava, como que eu entrei? Era uma pedra que precisava ser lapidada ainda. Eu falei, como que eu entrei? Porque por mais que tinha o perfil, eu não era perfeita, assim como as outras meninas que estavam lá. Então eu falei, gente, é Deus. Porque não tem. E minha vida mudou muito depois de lá. Fiquei trabalhando lá durante muito tempo. Quanto tempo de contrato? Eu fiquei 4 anos trabalhando, né? 4 para 5 E gravava onde? São Paulo ou no Rio? Gravava em São Paulo, né? O único que era no Rio era o Melhores do Ano. Trabalhei com muitos artistas, fiz shows famosos. Nossa, foi assim pra minha carreira, isso foi incrível. E deu para mudar a vida financeiramente, Wendy? Da família também? O vosso da família? Então, o filho, garantir. Financeiramente, não digo assim de questão de dinheiro, mas te deu brand, né? Te deu relevância, autoridade. Isso, e também o status, né, que a gente leva. Então você acaba... Te credencia, né? Isso, exatamente. É o passaporte para as outras coisas, porque você chega com currículo
não adianta ter um currículo história X, mas foi regional, foi na sua cidade, foi na sua Exato. região. Aham. Quando você vai e você explode em um Faustão, e a gente sabe que o Faustão ele é bem criterioso, né? Com certeza. E tinha uma líder da equipe de dança? Tinha sim. Na verdade, o tempo que eu fiquei lá, passei por 3 coreógrafos, né? E são perfis totalmente diferentes e que a gente precisaria entrar nesses perfis dele. Se adaptar a eles, né? Então era uma loucura. Quando saía, entrava outro, mudava tudo, mudava perfil de corpo, mudava perfil de coreografia. E a gente tinha tudo que se lapidar aquilo, porque senão não saísse do perfil já era. Como que a vida da dançarina é muito diferente da vida da Miss? Eu digo fora a questão da agenda, de ensaios, questão de alimentação, como que era você administrar tudo isso e ter um filho aqui? Como que era? Então. Qual era a sua rotina? Descia, subia? É uma loucura, eu costumo dizer assim. Era, né? Na verdade, quando para conciliar tudo, continua sendo uma loucura. Mas e quem ajudava? A mãe que ajudava a ficar com o bebê? Minha mãe que ajudava. Fabiana. Minha mãe que ajudava. Então, assim, é uma loucura, porque eu costumo dizer assim, não sei como eu consigo. Parece que, assim, vem forças, assim, dos céus e fala assim, vai, porque você não pode desistir, porque tem algo muito grande à sua espera e não desiste. Vai com força. E é assim que eu acordo todos os dias. Porque tem dias que a gente acorda e fala assim, hoje eu não quero nada, eu não quero fazer nada. Mas aí eu lembro e falo, não, eu preciso ir, não tem como. Mas quantas vezes por semana você tinha que estar lá para estar ensaiando? Então, para gravar? A gente ensaiava, não era muito, mas assim, era sexta-feira, a gente ensaiava o dia inteiro. Sábado, a gente ensaiava como se fosse ao vivo, com roupa, figurino, para ver se estava tudo certo, cabelo, maquiagem. E no domingo a gente fazia ao vivo. Era ao vivo, não era gravado o programa? Ao vivo. Então, sexta, sábado e domingo, 3 dias. E subia, ficava em hotel? Então, normalmente, eu subia e descia. Todo dia? Todos os dias. Subia na sexta, voltava? Uhum. Subia no sábado, voltava? Porque às vezes você fica pensando de onde você vai ficar em São Paulo, né? Acaba sendo mais longe do que vir aqui pra igreja. Que estúdio era onde? Estúdio lá? Era ali no Morumbi. Tá. É pertinho. Pertinho, é. 1 hora e meia. O problema maior era a sexta, né? Porque sexta é dia de quando não dava mesmo, a gente se juntava lá, né? Eu ficava em hotel, eu ficava em casa de amigas e dava um jeitinho sempre pra ficar tudo certo. Mas a maioria das vezes eu subia e descia mesmo, até por conta da minha filha, não tinha como. É filha. É menina também. Menininha. É menina. Tá. E aí você ficou lá 4 anos? Fiquei lá 4 anos. Foi uma das maiores experiências assim da minha vida. Uma realização de um sonho. Você realizar um sonho é uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, não acredito que eu tô aqui. Primeira vez que eu pisei na Globo, eu dancei chorando, né? Eu dancei com a Miss Sattler. Então, você dançar com ele, porque eu falei, gente, será que eu vou ver esse artista de novo, né? Ele tão reservado como é. Então, foi um presentão de tudo, assim, pra mim. De tudo. A minha estreia ser com ele. Eu pisar lá, eu falei, gente, eu tô aqui dentro. Eu cheguei aqui, sabe? Pra todo mundo, né? Pra minha família, pra minha mãe. E a mãe e o pai, como que ficava aqui? Minha mãe e meu pai, eles são assim... Não, como ficava na época quando você realiza o sonho, porque valida todo o esforço que eles fizeram no passado, né? Porque você sabe, aqui o podcast é do Causal Case, e tem os abutres da vida real, né? Tem pessoas que estão ali do lado, mas ficam torcendo para tropeçar quando você interrompe a vida artística por conta da gestação. Apareceram pessoas que julgou, não, tá vendo, vocês ficaram o tempo todo gastando energia com essa menina e ela jogou tudo pra cima. Com certeza, na verdade desde pequena tinha muita gente que já julgava, falava assim, pra que você vai fazer isso? Daí não tem futuro, né? Essa menina tem que estudar, essa menina tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí depois que eu entrei na Globo, aí vai lá as mensagenzinhas que a gente recebe, né? Eu já sabia. Eu acreditava em você, orgulho da família, blá blá blá. Isso infelizmente é normal, né? Que as pessoas, não sei se é por... Quer que todo mundo seja robô, que tem uma linha de produção, todos façam iguais, as mesmas coisas. E questão disso só fez eu ter mais forças ainda, né?
que depois que a gente tem um filho, aí que a gente tem mais vontade de lutar. É muito legal porque hoje em dia minha filha é a minha maior fã. Ela, quando ela me vê assim na televisão, essas coisas, ela fica muito feliz. Isso é muito gratificante pra mim. Bacana, né? É muito bom. Eu até imagino, porque ontem eu gravei podcast ontem à noite, né? Gravei não, ontem foi ao vivo, né? Sim. Lá nos Campeões. E minha filha hoje me confrontando, poxa pai, ontem demorou muito o podcast, tal, quero ter aquele convidado. Mas eu gostei e tal, poxa. É muito bom, né? Você ter esse retorno assim dos filhos. Porque é verdadeiro, é incondicional a admiração dele. Na verdade, eles não admiram a Miss e nem a dançarina. Eles admiram a pessoa, a Wendy, sem essa vestimenta das... Porque tá com a gente todos os dias, né? Então eles é o verdadeiramente quem sabe, assim. Tá. E quando você finda, em que ano você finda a relação lá no programa do Faustão? Foi assim que veio a pandemia, né? Ficou um pouco mais difícil pra gente gravar, então assim, eu fui até gravar algumas vezes na pandemia, mas aí o que eles fizeram? Eles preferiram meninas que estavam mais próximas, até por conta de tudo, né? Eles estavam buscando as meninas já prontas, elas tinham que ir pronta pra subir pro estúdio, gravar e ir embora, por conta da pandemia. Questão de economicidade. Sim, e por conta de tudo, né? O perigo. Então a gente foi gravando cada vez menos, né? E depois veio aquela bomba do Faustão ter ido pra Band. Aí foi quando eu cheguei a fazer teste na Band, tudo, mas aí apareceram outras oportunidades pra mim, né, no SBT, e eu fui fazer o programa da Eliana, fui fazer alguns quadros lá, que também foi bastante legal pra mim. Tá, depois da pandemia? Logo depois da pandemia. Então, assim, foi muito legal também poder viver outra experiência em outros programas, né? Conhecer a Eliana, conhecer a produção. Fiz alguns trabalhos recentemente também lá, então é muito, muito legal. Você viver outras coisas. Ficou quanto tempo lá na Eliana? Na verdade, na Eliana a gente não é nada fixo, assim, porque são quadros, né? Tá. Então, sempre que tem uma gravação, o coreógrafo manda mensagem, pergunta se tem disponibilidade. Se eu tiver, eu vou, então é uma coisa bem bacana também, que não me prende, né? E se eu tiver disponibilidade, eu vou, então é bem legal também. Então na verdade o coreógrafo que acaba regimentando o grupo de meninas. Que às vezes o coreógrafo também tem perfis que ele acha. Exatamente. Lá, como é quadros, né, tem bastante isso. E lá é legal porque eles contam as histórias. Então, dependendo da história que vai contar, dependendo do que vai mostrar, tem os perfis específicos mesmo que eles escolhem pra ir. Então, é bem legal. Show. Deixa eu perguntar, e você também gostava era Miss, você falou que gostava de dança. Sim. E gostava de música também. Alguma vez você arriscou a cantar também? Aí Cantei, gravei um CD quando era pequena. Na verdade, o pessoal do Grupo Fantasia, né, se juntou. A minha mãe compôs muitas músicas. A gente tem guardado até hoje essas músicas. E bastante das músicas que minha mãe compôs, eu cantei desse CD que a gente gravou. E era que tipo de ritmo? Era coisa assim, Sandy Júnior mesmo, assim, sabe? Uma coisa bem infantil, né? Porque eu tinha, acho que, 6, 7 anos na época, então... E sua mãe era compositora? Minha mãe Fabiana. Minha super mãe Fabiana? É tudo, né, gente? É super Fabiana? Super Fabiana. Minha super mãe. Bacana, cara. E aí a gente gravou esse CD. Não deu muito certo, porque na época a gente não tinha muito recurso. A gente foi até patrocinado por André Yamauchi na época. Tá. E... assim, né? Como a gente não tinha conhecimento, não tinha recurso, aconteceu várias coisas também, aí acabou não indo. Não era pra ser, né? Não era pra ser naquele momento. Deus não queria o Wendy cantora. O bacana você falar da dança, porque o pessoal que não sabe, aqui na nossa Praia Grande é um celeiro de dançarinos, né? Ali do seu pedaço ali, um pouquinho mais pra frente da Vila Antártica, eu vi o Júlio. Sim. Que o Júlio ainda, acho que dança com a Cláudia Leite hoje. Dançava com a Sandy Júnior, né? Tinha o Ed Murphy, que era do Dança de Rua do Brasil. A molecada o Edson, que é pai do Ed, que também dança com a Leila Moreno, não sei se você conheceu. O Ed é até era filha de uma corretora nossa aqui, da Celinha. Mora na Praia Grande, não sei se conhece o Ed, né? Conheço. Então tem vários dançarinos aqui na nossa região, né? E eu tive muito contato com o pessoal de dança, porque eu toquei no passado, né? Toquei no Centro Olímpico Mourão e tinha lá esses desfiles de Miss, tinha lá danças, depois
Até em outros festivais, quando é organizado pelo ICA, no Estouro, ou no próprio Boulevard e tal, tinha pessoal... Eu participei de bastante coisa lá no Centro Olímpico. A gente já deve ter se cruzado, mas, né, como era muito pequenininha, não vai lembrar. No Centro Olímpico? No Centro Olímpico. Participei de concursos lá, dancei muito lá. Nossa, apresentações eu fiz muitas. Tá, de que dia? De sexta-feira, de sábado? Ai. Tocava lá nos festivais de sexta e no sábado era show maior, né? Eu não vou conseguir lembrar, assim, os dias, assim, se era sexta, se era sábado. Mas eu sei que eu dancei muito. Eu me recordo muito, assim, de ter dançado bastante lá no Centro Olímpico. Praticamente todos os eventos. A gente abria eventos, sabe? Dançava, era legal. Tá. Wendy, você está há muito tempo nessa área aí, tanto de Miss como dançarina, né? A gente sabe que toda e qualquer profissão, qualquer carreira, se a pessoa quiser conseguir alta performance naquilo, tem que renunciar, tem alguns critérios que a pessoa precisa estar cumprindo. Quais são as coisas mais importantes para a carreira de uma Miss ou de uma dançarina? Questão de alimentação, sono, exposição. Você consegue mensurar para nós, não? Com certeza. Acaba sendo um pouco corrido, né? Porque você tem que estar com tudo em dia. Não tem jeito. É uma cobrança. Tudo em dia o quê? Corpo, beleza, tudo. Não, as pessoas falam, mas hoje em dia não tem um perfil. Não tem. Realmente não tem. Mas assim, é cobrado, né? Você tem que estar com um corpo legal, você tem que estar, né, com o cabelo saudável, você tem que estar no perfil que eles querem, assim. Cada lugar é um lugar, mas igual na Miss. Você vai fazer um desfile de biquíni. Se você não tiver com o corpo ok, você vai ser julgado por isso, por aquilo. Né? Eu não tô falando de celulite, de estria, mas estou falando assim, de você ter um corpo legal, um corpo, né, não vamos se dizer malhado, mas assim, em dia, né? Sem uma barriguinha, sem uma coisa ali. Claro que mulher não... Então eu não posso ser Miss, então... Porque eu tô com barriguinha de mãe de 9 meses. Assim, hoje em dia é muito aberto para isso, né? Igual eu falei, depende muito. Talvez a Miss não tenha um corpo legal, mas ela tenha todas as outras coisas, que é uma das características da Miss. Então uma coisa supera a outra, sabe? Mas assim, é bom a gente sempre estar em dia pela nossa autoestima, né? E por ter a consciência de, olha, eu tô dando o meu melhor em tudo. Né? Eu, pelo menos no meu caso, eu sempre tenho meu psicológico, ele me acusa. Então, assim, eu preciso sempre fazer do melhor jeito, do melhor, sabe? Então, assim, eu sempre me cobro. E o que você fazia para manter o corpo legal, para manter o cabelo legal, para manter o sono em dia? Então, o sono eu não digo tanto, porque como é muito corrida, eu também sou casada, né? Hoje em dia, graças a Deus, meu marido é maravilhoso. Tá. Totalmente daquilo que eu vivi antes. Mas filho, essas coisas, né? Eu estudo também. Então, o sono eu não vou dizer, não posso garantir, não. Mas assim, eu tenho que ir pra academia todos os dias, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Eu não faço dieta, tá? Mas assim, eu como saudável. São coisas diferentes, dieta e comer saudável. Porque as pessoas acabam confundindo isso. Tá. E assim, o máximo que eu consigo fazer pra me cuidar, eu cuido, né? Hoje em dia eu tenho parceria com estética, cabelo. Então fica tudo mais fácil. Hoje tá mais fácil. E antes, como que você fazia pra se manter? Naquela época comprava aqueles potão de hidratação e fazia lá toda semana, né? Eu dançava, então assim... O exercício o exercício já tava ok e era isso. Show, bacana, cara, bacana. E toda essa sua trajetória, que foi de sofrimento lá no passado, dentro da sua timeline, quando a sua mãe consegue adquirir condução própria para poder tá te locomovendo? Então, aí as coisas... Você lembra ano, ideia de ano? De ano exatamente, não. Assim. A mãe não, né? Que o pai tira do trabalho dele e acaba... Então, quando eles começaram, assim, acho que depois da construção da casa, né, foi aí que começou. Meu pai também foi subindo de cargo, né? Então, aos pouquinhos ele foi subindo, então as coisas foram melhorando, mas assim, exatamente ano não. Não lembro. Eu lembro que as coisas foram, né, melhorando aos pouquinhos, assim. A minha mãe começou a trabalhar, ela não fez concurso público, passou. A mãe? Isso. Quando você já estava casada, já estava seguindo a vida? Na verdade, quando eu tive a bebê, minha mãe passou no concurso público.
Tá. Tá. E antes minha mãe fazia algumas coisas também, tentava trabalhar ali, aqui. Minha mãe trabalhou há muitos anos no quiosque. Minha mãe trabalhou mais de 9 anos, então isso ajudou muito, né? Porque parece que não, mas assim, a minha mãe fez meu aniversário de 15 anos trabalhando no quiosque. Show. Então, assim, isso ajudou muito, né? Porque ajudava meu pai também. Então, foi aí quando começou a melhorar tudo, assim, né? Ela trabalhando, meu pai trabalhando, e eles terminaram de construir a casa, já era um gasto a menos. E foi quando começou a melhorar, assim, tudo. E aí foi fluindo, né? Aí o Fluindo. vô ficou super orgulhoso da mãe. Sim, Deu com a meta para certeza. eles cumpriram a meta. Cumprir a meta certinho. Exatamente quando fez 3 anos, minha mãe saiu de lá e fui morar na casa dela. Foi certinho, assim, no dia. Ah, tá, porque até então eles estavam morando na casa do seu Na vô. casa do meu avô. O vô é de onde? Meu avô, ele nasceu em Sergipe, né? E depois ele veio pra cá. Quem pra- casa, tem que ter casa. Quem casa tem que ter casa. Né? Ele era bem rígido, assim, mas meu avô também era, nossa, meu pai sempre fala, né? Graças a Deus que ele fez isso, porque ajudou muito a gente. Mas aí depois, né, que ele também sempre me acompanhou em O tudo, vô? aí virou o vovô coruja. Aí ele acompanhava? Acompanhava todo mundo, a família toda, Ô, assim, minha filha. sempre acompanhou. Hoje ele não tá, ele faleceu recentemente, Tá. mas foi uma pessoa muito importante ali pra mim, né? Porque como a gente foi crescendo, foi vivendo, meu avô era maravilhoso também. E aí, o pessoal. Hoje não, hoje eu acho que está mais democrático, nós todos temos acesso a tudo, a todo mundo. Eu aqui tenho um privilégio, hoje eu consigo ter contato direto com os meus ídolos, eu mando direct, a pessoa responde e tal. Mas antigamente existia uma barreira ali, era você e o artista lá do outro lado da TV, ou às vezes você tinha que fazer um deslocamento muito grande, aquelas coisas insanas, né? A família vendo a menina de Praia Grande, da Vila Sônia, lá do outro lado da TV, lá na telinha do Faustão. E aí, quando você chega de volta da... Nossa, minha mãe e meu pai, né, era aquela, e filma a televisão, e manda, e posta. Meu pai, se eu postar qualquer coisa, ele tá lá repostando. Meu pai é mega coruja, né? Nossa, é uma emoção muito grande. A gente nem sabe explicar, porque é uma coisa assim que a gente fala, meu Deus, a gente conseguiu, né? A gente conseguiu tudo, valeu a pena. É essa frase, né? Valeu a pena lutar por tudo aquilo. Porque, assim, é só bênçãos atrás de bênçãos. Tá vendo? Outro projeto do vô. Você talvez inconscientemente é projeto do vô. Porque Exato. quando ele fala da casa, na verdade é para ter um porto seguro, para poder sustentar essa família. Sustentar, que eu digo, não é sustentar no alimento, sustentar com valores, Exato, com exatamente. outras variáveis. E a gente vai crescendo com isso, a gente aprende também, né? A gente vai aprendendo com isso. Então é importante também, para adquirir tudo, né? Ensinamentos, ensinar, você ter uma história, você poder falar pro seu filho, olha, é isso, é aquilo, é desse jeito. Tá. Wendy, nosso podcast aqui é intitulado Do Caos ao Case. O case nós temos. Você já controle inverso, né, Camille? Sim. Você... É a história de dançarina, é a história de Miss. Ainda vamos contar aí do último concurso, das homenagens. Isso. Que eu vi que teve homenagem ontem Sim, nossa, na muito Câmara. emocionante. Como que foi? Ai, foi muito legal, assim, porque, é igual eu falei, nos outros concursos que eu participei, né, não tinha conhecimento que tem hoje. Então, assim, você ser, né, como é que eu posso dizer, assim, as pessoas te olharem de uma forma diferente. E, igual a gente recebeu uma homenagem, pra mim foi muito legal, né, porque você tá lá, né, praticamente um monte de gente ali importante, você pegar 5 minutos deles que eles estavam lá na loucura resolvendo várias coisas e parar aquilo, né, para você ser homenageada, foi muito, muito emocionante, assim, para mim. Eu fiquei, meu Deus, que legal. Tá. E a família toda estava lá? Então, a minha mãe, né, e a minha prima conseguiu ir, e a gente ia levar as crianças, mas a gente não sabia, né, como é que tava lá, se tava cheio, não. Eu falei, vamos só nós duas, aí na próxima a gente leva todo mundo, que o povo é bagunceiro, viu? Eu falei, vai todo mundo querer ficar gritando igual no concurso, é melhor não. Então foi só a mamãe e Isso, e minha prima. E a também mamãe? é outra pessoa ali que é quase irmã, né,
da minha mãe, então tá sempre junto. Participou desse processo todo? Participou. Essa é da prima que apareceu pra foto ou participou do processo de verdade? Não, participou. Desde quando eu era bebê mesmo, assim, da gravidez da minha mãe, tudo. Tá, Bem legal. tá. E você ganhou o quê? Diploma, medalha? A gente ganha faixa, né? Ganha coroa, ganha troféu, ganha premiações, é muito legal, assim. E eu falo, pra mim, não é a coroa, não é a faixa, não é nada. É assim, nesse momento da minha vida, eu ser a Miss Praia Grande é muito bom pra mim, sabe? Pelos projetos que eu tenho em mente, as coisas que eu quero fazer, né? No momento da minha carreira, eu poder levar a cidade comigo para vários lugares, né? Para várias coisas assim que eu possa representar a Praia Grande. Isso é muito bom, eu amo essa cidade. E o ganhar Miss Praia Grande 2022 te credenciou para uma etapa do estadual, é isso? Isso, exatamente. Aí vou participar no estado de São Paulo, né? Quando? Vai ser em 2023. Ah, 2023. Isso. E qual o período de duração do concurso desse, de estadual? Estadual? Então, na A verdade... etapa é uma etapa única ou são várias datas diferentes? Eu acho que é uma etapa única. Quando é estadual, normalmente já... Porque já passou pelo processo, né? Tá. Da cidade, então é único mesmo. Show. Beleza. Beleza. E como eu estava falando, o nosso podcast aqui é intitulado Do Caos ao Case. Sim. Você contou algumas histórias de case e nós queremos saber aqui histórias de caos. Eu fiquei sabendo uma recentemente, que eu vi até na matéria e tal. Sim, Conta outras e depois você conta essa última aqui, que hoje nós estamos aqui com você, mas poderia não estar, né? Exatamente. Ai, meu Deus, eu tô aqui assim, é muito angustiante, né? Eu vou colocar o sapato, na verdade, que eu estava usando aquele dia e eu já comecei a ficar. Não posso pensar, não posso lembrar. Não, mas primeiro conta outros, depois você conta esse. Sério. Outras então... histórias de caos. Ai, tem uma bem legal aqui que eu vou contar pra vocês. Ao meio de tudo isso que eu fazia, concurso de Miss, dança, né? Eu estava no auge daquela época que a gente abria o Circo do Chiquinho. Não sei se você recorda. Circo do Chiquinho. O Chiquinho trabalhava com a Eliana na época. Tá. Sei. Que era aquele lá, Sei. que colocava barriga. Então pra gente era o auge naquela época. Nossa, a gente abriu o circo dele, que ele era mega famoso, né? Na Eliana. Meu pai estava terminando de construir a casa e ele ia encher a laje do muro final do fundo. Eu estava brincando, o muro caiu em cima de mim. Quantos anos de idade? 7 anos. E aí? Eu estava no auge da carreira naquela época. E foi assim... O muro caiu em você? Um muro gigante, gente. Não tem ideia. Ou você abarrou o muro? Não, eu era super quietinha, assim, sabe? Eu tava no cantinho, minha mãe tava lavando roupa. E eu ali no cantinho brincando de boneca. Do nada, o muro caiu em cima de mim. Aí eu só escuto a gritaria, sabe, assim, de uma hora quando a gente desmaia e volta. E meu pai tentou me colocar em pé e eu não consegui ficar em pé. E começou a formar aquela bolha de sangue na minha perna. E aí corremos para o hospital, né? Chegando lá, tirou o raio-x, falou que a gente tem um ossinho aqui na perna, que eu não me recordo o nome. Tem o grossinho e o mais fino. O grosso quebrou em aspiral. Eu fiquei 6 meses com gesso, praticamente até a cintura aqui, né? E depois fiquei mais 3 meses com a botinha. Então imagina, 9 meses. Uma garota que estava no auge da dança, ali, né, vivendo o melhor momento, porque pra mim ali era o sonho, abrindo o circo do Chiquinho, ter que ficar sem fazer nada. Nada. E aí, interrompeu as idas e vindas para São Paulo? Não interrompi, fui com a perna quebrada. Eu ia pra assistir, mas eu ia. O pessoal te vê lá, você tá vivendo o ambiente. Exatamente. Eu falava, minha mãe falava, não, quero ir. E eu fui. E o pai falava, mas você não vai dançar e tal. Mas eu ia. Fazia minha mãe me levar mesmo assim, nem se fosse pra assistir. Mas eu queria estar lá. Queria estar presente no ambiente. Exatamente. Os diretores não precisam ser vir, fica tranquilo. Quando você ficar melhor, você vai... Exatamente. A sua vaga ninguém vai E eu falo, é muito louco, porque eu tinha 7 anos. Eu lembro exatamente, isso foi uma das coisas que mais me marcou. Assim, eu falava, não, eu quero ir, eu quero estar lá. E é uma criança de 7 anos, gente, eu vejo pela minha filha, assim, não, sabe? Não tem noção. Não tem noção, mas eu falava, não, eu quero ir sim. Nem que não tem noção. Na verdade, hoje, como
as oportunidades são mais democráticas, acaba não Isso. valorando. É que nós Exato. pegávamos uma oportunidade única naquela época e queria agarrar, porque era aquilo mesmo. Hoje a gente vê o jovem em tudo, assim. Tudo mais fácil, em trabalhos né? não tem nem pra nada se dá certo nessa coisa, tem outra, né? E eu acho que eu também vi a luta, né, de todo mundo ali, dos meus pais. E já Então você precisava honrar a família, né? Exato. Já tinha essa responsabilidade na cabeça. Eu falo, desde novinha já tinha isso comigo. Então eu acho que isso que faz ser o que eu levo comigo hoje, assim, sabe? Até para recompensar esse esforço da sua mãe, né? Sim. Fazer valer a pena, né? Exato. É porque tem muita gente que faz as coisas só por fazer, né? Não era fazer por fazer, tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo, show de bola. E recentemente agora, aí na semana, eu vi lá 3 carros. Pois é, a gente estava voltando de um restaurante, né, restaurante japonês, que é uma das minhas parcerias. Também a gente foi para comemorar justamente o mês, porque a gente não conseguiu comemorar no final de semana. Tá. E a gente estava voltando. Tinha um senhorzinho, né, que estava completamente, assim, maluco na pista, andando em zigue-zague, e a gente ficou super preocupado com ele. Porque ele fazia assim no volante e voltava. E a gente falou, vamos ajudá-lo, né? E fomos atrás dele, buzinando. E ele ameaçava bater na quina e a gente buzinava, parecia que ele acordava. Enfim, fomos indo. Quando estava chegando praticamente aqui, na última saída para virmos, né, aqui pro Forte, veio um cara do nada, a uma velocidade que eu nem sei, imagino qual que ele estava, bateu num carro branco, o carro branco começou a rodopiar na pista e depois ele veio na nossa direção e bateu no carro dos meus pais. Eu estava de moto na frente com o meu esposo e os 2 carros, eles começaram a rodar entre eu e o meu esposo, bateu assim na rabeta do carro, a gente meio que bombeou, mas não caiu. Na hora que eu olhei pra trás, eu vi minha família toda praticamente no carro, né? E o carro capotou, né? Não Mas chegou. teve um dos carros que capotou. Não, na verdade teve outro acidente após. Mas não era o nosso, foi um antes. Mas os carros ficaram assim, os 3 carros deu PT. Não tem mais o que fazer, pra vocês terem ideia, assim, né? Na lateral do carro que meus pais estavam, acabou. Que era uma coisa do meu avô, era o carro do meu avô, que antes de falecer ele pediu, né, pro meu pai cuidar do carro. Então era uma coisa que era muito sentimento, sabe? Não me ficou mal nem por conta disso, mas em questão do carro, né? Mas Deus sabe o que faz. Tá. E quando eu olhei pra trás e vi, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu já saí correndo, eu falei assim, eu não vi mais nada. Eu tirei o capacete, tava tremendo, né, porque eu podia ter voado da moto também, ali no meio de tudo aquilo. Tirei o capacete, saí correndo na pista e aquela fumaça saindo, falei, meu Deus, o carro vai explodir. E eu, minha filha, já pensando, sabe, voou, pronto. Antes de eu lá entrar no carro, ela tava no meio. E a sua filha tava com seus pais no carro? Tava minha irmã, tenho uma irmã de 10 anos também. E já comecei a gritar e abrir a porta, tentar tirar eles. Aí quando eu vi que tava todo mundo bem, sem nenhum arranhão, eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu olhei o carro, eu falei, gente, não dá pra acreditar. É literalmente, Deus abraçou a gente ali. Não como só a nossa família, né? Eu que estava de moto, porque não sei como a gente não caiu, porque o carro meio passou pela gente, mas pelo outro carro branco também, que tinha uma criancinha que estava no banco de trás. Tudo que estava no carro voou, porque o vidro dela estava aberto e a criancinha não. Tudo que estava no carro deles voaram para fora. E a criancinha foi salva por uma mamar. Então, literalmente, Deus pegou aquele círculo ali que estava acontecendo, né, e abraçou de verdade, porque não aconteceu nada com ninguém, foi só com os carros mesmo. Bacana é a sua reação, né? Aí eu acho que você deve ter visto o que uma mãe sente, né? Por que sua mãe fazia tudo aquilo, né? Você, minha filha, minha filha, minha filha. Foi porque eu falei, o que veio na minha cabeça, proteção, eu falei, né? Ela tava no meio. Então, assim, eu falei, se aconteceu qualquer coisa, ela voou dali, porque ela tava no meio, sabe? Eu fui pensando assim. E a porta do meu pai não abria, aí a gente conseguiu, deu tudo certo. E a gente foi saindo ali da pista, né? Até por conta de perigo. E no final deu tudo certo. Aí a gente descobriu que o rapaz estava alcoolizado, estava em alta velocidade e foi essa prudência aí, né? E saiu de lá preso? Socorreu? Então, ele saiu muito machucado, ele foi a única pessoa que se machucou, né? Não sei se foi grave, se não foi, mas deu pra ver que ele estava bem machucado. Assim, foi levado para o hospital, aí eu não sei qual foi as providências, né? Mas assim, ele foi bem
bem cauteloso, falou pra gente acionar o seguro dele, questão do carro, mas agora não é nem questão do carro. Não é o valor material, né? Assim, o valor Porque o carro sentimental. deu PT mesmo, já foi, mas assim, saber que ficou tudo daquele jeito e a gente tá aqui, né? E foi praticamente um dia depois do MIS, até por isso mesmo o pessoal não foi na Câmara ontem, por conta também, a gente tava todo mundo assim, eu falei, não, mas mesmo assim eu vou, porque é meu compromisso, eu posso estar assim, viajando na maionese, mas eu vou. Ainda tava em choque ainda, né? Nossa, eu ainda tô em choque, na verdade. Eu passei muito mal hoje de manhã, né? Parece que dá uma crise de ansiedade assim na gente, mas eu fico, Deus, eu não posso ser ingrata, porque olha, não aconteceu nada com a gente, nada com as crianças, nada comigo, né? Que tava ali de moto, nem com meu esposo, nem com a minha família, porque eu falei, meu, ia ser uma coisa muito trágica, a gente tava todos juntos. Tá. Você falou da sua mãe, falou do pai. E o esposo? Como é o nome do esposo? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Isso. Como que a barra para esse Marcos Vinícius segurar ser esposo de uma modelo, ser de Essa uma barra quer dançarina? gostar de você. Você gosta Meu pai era cover do Luiz Carlos? Aham. Minha mãe e meu pai se conheceram assim, já vendo? Já tá no sangue. Digui. Exatamente. Seu pai tocava ou não? Ele era, né, o Zé Carlos na época, mas era coisa daquela... Luiz Carlos. Luiz Carlos. Eu sempre falo Zé Carlos, eu confundo. Ele era, então, tipo assim, acho que era aquela coisa ali de dublagem, de cantar, às vezes cantavam na Quermesse. E minha mãe fazia cover da Xuxa e da Angélica na época. Que bacana. E eles se conheceram assim. O Luiz Carlos eu instalei ele aqui umas 2 vezes, instalei ele aqui do lado, no prédio ao lado. Quando ele vinha fazer show aqui. Na época que Quintessência foi gravar o DVD, eu trouxe ele para cá também. Raça Negra que deu voz e abriu o caminho aí para muita gente, pessoal que gosta de samba e pagode, e no caso deles o swing que eles faziam com muita maestria. Mas, Marcos Vinícius, como que é a vida do Marcos Vinícius ser esposo de uma modelo, de uma Miss? Rolam ciúmes? Então, quem gosta tem, né? Mas é muito legal, assim, porque eu sempre levo ele comigo, Tá. né? Ele sempre me acompanha. Então, assim, ele vive comigo, né? A gente é muito amigo, então isso ajuda muito, né? Ele sabe de todos os bastidores, ele sabe como é que funciona, né? Então, a confiança é tudo. E ele gosta também de estar ali, ele não é nada de câmera, totalmente oposto de mim, mas ele gosta de estar ali nos bastidores, né? A gente é muito legal porque a gente tem uma conexão muito forte. Era pra ser, não teve jeito. E então assim, a gente consegue entender isso e fica de uma forma muito leve, sabe? Então assim, tudo que acontece comigo, às vezes tipo, eu recebo algum direct de alguma coisa, eu mostro pra ele, a gente dá risada junto. Então é muito leve, é muito gostoso, sabe? Você tem um relacionamento assim, que a pessoa tá do seu lado, ela te apoia, ela te leva, sabe? Então é diferente. Vocês estão muito quanto tempo bom. juntos, Wendy? A gente vai fazer 6 anos de casado. Show de bola, 6 anos juntos e 3 anos de casado. Show de bola. Bacana. Como é? Marcos Vinícius. E ele trabalha com o que, o Marcos Vinícius? Na verdade, o pai e o irmão, eles têm uma empresa de transporte. Tá. Né? Então eles transportam cargas pro Brasil afora. Tá. Eu quero fazer uma brincadeira com você, já que você é Miss. Ai, meu Deus. Nós falamos da Miss e você também é dançarina. Sim. Quando você é Miss, coloca como que é o nome desse... A coroa. Coroa. Vem, Camille, colocar a coroazinha da Miss. E tem aqui também a dançarina. Sim. Agora eu quero falar com o Wendy de novo, fazer uma brincadeira. Topa a brincadeira? Não? Bora. Você usava boné quando você dançava? Também, já usei bastante. Então a Camille vai se presentear com boné aqui da Poça do Sol. E eu quero falar agora com o Wendy no seu eu, para falar mais verdade. Eu posso fazer umas perguntas capciosas? Claro, com certeza. Me responde com o seu ponto de vista. Uhum. Ó, isso aqui é cortesia dos nossos patrocinadores. Ai, O podcast está melhorando. Você é a primeira a ganhar o boné. Então tira a coroa e coloca o boné. Vou tirar e vou colocar. Coloca que vamos gravar. Vamos falar com o bonezinho. Olha eu desmontando a Miss, né, Camille? Ai, que tudo! Gostou? Gostei! Aí dá uma coisa lá pra câmera da Camille. Ficou legal? Olá, adorei. Ficou bacana? Gostei.
Então vamos lá. Wendy, você, apesar de bem jovem, a gente percebe que você tem bastante experiência de bastidores, né? Sim. Você tem uma vantagem, por mais que a vida dos pais da mãe não era fácil, mas você tinha por trás ali uma raiz bem forte, o vô lá. Aham. E o vô com certeza, eu tenho certeza que ele falava pra sua mãe, você cuida agora dessa menina, hein? Sim, Você com tem uma responsabilidade. certeza. Você não quis ter filha cedo? Aham. E hoje você tem o seu esposo. Não sei se a sua mãe ainda acompanha bastante você. Acompanha, minha família toda sempre tá comigo em tudo. Então o fato de você ter sua mãe e seu pai, e a mãe e o esposo nos bastidores, eles te protegem de vários malefícios que são desse meio. Eu digo que eu vivi esse meio, Aham. eu sei o que acontece nos camarins. Sim. E no caso de dançarina e de Miss modelo, tem o bendito do famoso book azul, book rosa. Exatamente. Qual que é a sua percepção sobre isso? Se alguma vez te fizeram uma proposta decorosa desse jeito, se você conhecia meninos ou meninas que tinham uma vida dupla, Sim, nessa aham. área, pode contar para nós? Com certeza. Eu não acuso, né, Sim, as pessoas que fazem, porque eu acho que cada um tem uma cabeça, né? Mas assim, estive muito ao lado de pessoas que fazem, fazia, né? né? E assim, a pessoa faz o que ela quer da vida dela. Eu não gosto, né, de prosseguir por esse caminho. Eu acho que assim, eu lutei muito para chegar e assim, quando literalmente eu chegar num patamar, eu quero dizer para mim, foi por mim, foi pela minha família, foi primeiramente por Deus. Então, eu não, na minha opinião, né? Eu não gosto, nunca me envolvi mais, recebi várias propostas, assim, sobre isso, principalmente quando estava, né, na Globo, com todos esses status, propostas assim que você fala, meu Deus do Irrecusáveis, céu, né? mas assim, você fala, não, gente, não posso, não é da minha índole, não é o meu propósito e eu tenho que continuar aqui, né, com aquilo que Deus me prometeu, né, no certo, que é isso. Mas assim, as propostas é difícil. Para as pessoas que não têm o que perder mesmo, as pessoas não. Então, porque falam assim, meu, não tem como, sabe? Uma coisa assim, é muito louco. E como que chegavam essas propostas? Quem fazia? Então, Os aliciadores mandavam os amigos mais próximos, as amigas, outros modelos? essas pessoas, Os bookers, né? existe até agência para isso. Então, assim, às vezes É intitulado Booker, né? isso, às vezes entravam em contato mesmo pelo WhatsApp, às vezes pegava, sei lá da onde, de um grupo, de, sabe, agências mesmo, né? Fazem isso e às vezes eu já recebia até e-mail com o contrato pronto. Mandava direto? Já recebi até e-mail, porque eu deixo lá, né, meus e-mails, minhas coisas, para as pessoas que quiserem entrar em contato comigo. Então, assim, eu recebi até e-mail com o contrato pronto. Era só assinar. Cara, porque na verdade não é crime fazer. Mas Não, quem alicia, aí já, exatamente, aham. né? Porque tudo tem, né, é complicado. Esse meio aí é. E às vezes amigas que você do seu dia a dia convidava também, ó, eu tô fazendo. Ah, Fulano, sim, sim. Muitas pessoas, né? Que estavam é ali legal, sua boba por não vai perder nada. perto, Comprei já um exatamente. apartamento Ou aqui, às vezes assim, tipo, ai, você que é burra de ficar aí com paixão. com o pobre. Sai, você faz de graça, eu faço por tanto, sabe essas coisas assim? Tipo, Sim. ai, gente, não é isso. Né? Tô feliz, tô feliz no meu casamento, tô realizada, né? Tô feliz com a minha família. Então, assim, não tem, gente, não tem. E mesmo se eu fosse solteira, né, e não tivesse livre, eu não faria, porque eu acho que Não é o para mim. dinheiro que te move, o teu propósito é Exato. a realização Aham. pessoal, E né? assim, as pessoas que me acompanham sabem disso, que não é o dinheiro que move. Realmente é Deus colocando ali a mão e fala assim, vai, que eu tô aqui olhando por você e no final dá tudo certo. Porque a gente realiza tantas coisas hoje em dia, né? Em questão também de tudo. A gente é muito viajante, né? E às vezes as pessoas falam, vê e falam assim, nossa, mas no mês passado você tava não sei na onde, foi pra não sei pra onde. E às vezes ficam julgando, ai, porque tá rica agora, porque não sei o que, gente, não. A gente usa muita estratégia, a gente estuda muito, né? Então, assim, não é dinheiro. É mesmo assim, a força, né? O foco que a gente quer realizar as coisas e a gente vai e a gente consegue.
Show de bola, show de bola. Essas meninas aí, na verdade, não estava falando a fim de ver o seu bem, né? Sim, É que nem a pessoa que incentiva o outro colega a usar uma droga e tal. exato. Mas nesse caso é pior, porque os aliciadores propõem para eles até 20% de comissionamento. Ó, convence lá sua amiga, se ela vir, te dou 20% do... Exatamente, tem muito isso. A gente que vive ali nos bastidores, a gente tem noção, né? Que isso acontece, a gente vê, a gente presencia muita coisa. Mas faz parte, a gente sabe que tem isso, né? E que a gente tem que saber lidar, né? Não vai, e é isso, e pronto. Book Azul também você viu relatos de meninos? Muito. É um pouco mais difícil. Era, né? Um pouco mais difícil. Hoje em dia, tá muito mais o azul do que o rosa, viu? Sim, porque a mulherada paga mesmo, né? O ruim disso tudo é os desdobramentos, né? Nós acabamos de ver, eu sou pai de 2 meninas, então eu tô falando para ter aqui um exemplo da Praia Grande, porque às vezes a pessoa vê um modelo X, mas fala, nunca vou alcançar, mas quando você vê um modelo que está próximo, está despontando, é tangível, dá a mão aqui, é de carne e osso, e é tangível, tá aqui na frente, né, Camille? Para poder deixar o exemplo, nós vimos agora recentemente, está passando nas TVs, o caso daquele pseudo-empresário, que para mim é um herdeiro mimado, que independentemente de qualquer coisa, ou ele pagando ou não pagando, se não aceitar, se ele quer, ou sair com ele, ou ele tenta estragar a vida das meninas, né? Teve o caso daquela modelo que agora está fazendo medicina, que ele acabou até expondo ela, né? Você que viveu isso aí, bastidores. Então, por isso que eu estou fazendo questão de tocar no assunto de que tem mesmo, que toda família, Deus colocar em toda família uma Fabiana da vida. Exatamente. E depois agora um Marcos Vinícius, né? Porque a família ajuda a blindar esses demôniozinhos transvestidos de amigo, de bom moço, de pseudo-empresário, né? Exato, e às vezes a gente se ilude, né? Pra ter uma vida boa, para ter tudo mais fácil. Então vai se iludindo com isso. Ai, para que eu vou trabalhar tantos anos para comprar uma casa, sendo que o cara em um mês vai me dar, entendeu? Então, isso acaba, né, deixando a pessoa também na ilusão que ela tá fazendo certo, ou que ela é espertinha, e se ela fazer assim, ela vai ser melhor. A troco do que ele vai te dar? Que ele vai te tirar. Porque no caso desse camarada, ele gravava as meninas. Então, ele te dá uma casa e te toma a tua dignidade? Exatamente. Você não poder olhar para o vô, não poder falar para o vô, não poder olhar nos olhos no final de semana do seu pai, da sua mãe. E é importante também para levar a minha história de saber assim que com honestidade, né, com garra, também dá para chegar, né? Você consegue, você não precisa fazer outras coisas para você conseguir, entendeu? Porque muita gente deve olhar para mim, deve falar, deve fazer isso, deve fazer aquilo, mas eu sei que não, a minha família sabe que não, porque esteve ali desde o começo e sabe qual é a luta até hoje. Diária, todos os dias. Nada é fácil, nada do jeito que as pessoas acham que é, né? Algumas pessoas acham que é. Tá. Eu vivi também no meio artístico questão dos camarins e tal. O pessoal às vezes, infelizmente, tinha aquelas drogas mal cheirosas e outras drogas menos cheirosas, que vem comprimido e tal, pozinho. Sim, rola muito isso também no meio? Então, na forma às vezes dança, né? Essas coisas existem. Porque às vezes o artista usa, ou eles deixam lá pro artista usar, ou ali. Ixi, é o que mais tem, né? Tudo que é errado, é fácil, é bom, então sempre tem ali. Mas graças a Deus, né? Eu posso ter nascido lá no fundo da Vila Sônia, estou lá na Vila Sônia, mas nunca me envolvi com nada errado. Nunca gostei disso, a minha família sempre foi, né? Honesta ali, então nunca precisei, nunca tive vontade também, nem de experimentar nada, então eu sou muito limpa em questão disso, sabe? Mas viu? Já vi. Já vi muito. Não, a vantagem, eu nasci e criei no Tudo de Baixo, a vantagem de você vir do gueto, que você sabe, né, o que é tudo. E os caminhos que levam, né? Porque você não vê o pessoal fazer carreira. Não dá para chegar nos 26 anos, não dá para chegar nos 45, né? Isso, exatamente. Não dá para chegar nos 26, não dá para chegar nos
nos 45, Não né? dá, não dá. Tá. E deixa eu te perguntar, e na parte, a gente sabe que muitas meninas que dançam, Sim, que é Miss e tal, você falou lá no começo do estilista, como é o nome o dele? Guga, o O Cardoso. Guga. Às vezes lançam marcas próprias. Já pensou em projetos de marcas próprias? Sim, sim, ele já vestiu bastante Não, famosas, né? você. O quê? Você. Eu lançar? Ah, legal, já pensei, sim. Falei, Biquínis. aham, já pensei, com certeza. Né? O foco agora é em estar aí, estourar nas redes sociais, Tá. Não, você né? já tá estourado. Ah, não, mas a gente tem um projeto muito bom aí pra frente, né? E com certeza, aos pouquinhos e não parar não, avalancar, né? Avançar e não parar não. Tem bastante coisa aí lançando cada vez mais. É legal a gente receber o carinho das pessoas e saber, né, que se você lançar algum tipo de qualquer coisa, as pessoas vão estar ali com você. Te seguindo, te acompanhando. Isso, e vão querer estar com você em qualquer coisa. Então, com certeza. Aí, quando tem bastante projeto aí bom. E com certeza vai dar certo. A gente já viveu o pior, já venceu tanta coisa. É isso que eu falo, é só esperar, porque na hora certa vai chegar. Tá. Tem algum sonho que ainda não realizou, que pensa em realizar? Ai, com certeza. Um deles é aí, é as redes sociais agora, né? Eu falo assim, eu quero muito que as pessoas conheçam a minha história. A gente está falando aqui um pouquinho, né, dela, mas eu tenho muita vontade de, assim, ser reconhecida Brasil afora aí para as pessoas conhecerem a minha história e eu poder motivar elas, né? Também, falar que elas podem, né? Para elas acreditarem nelas. E é isso também que eu faço nas minhas redes sociais. Eu quero motivar as pessoas a acreditarem que elas são capazes de qualquer coisa que elas quiserem. Eu tenho certeza que na hora que soltarmos esse podcast aqui, você vai inspirar várias meninas aqui da nossa região, da Baixada, do Estado. Sim, Saber que as meninas da periferia, do bairro, podem se tornar modelo, pode se exato. tornar Miss, pode se tornar dançarina, pode Exato. ser mãe, pode ser filha, Pode ser esposa, pode pode ser ser esposa tudo. com dignidade, sem Exato. precisar ir pro errado, que é mais demorado o caminho do certo, mas é duradouro, Exato. né? De você poder olhar para as pessoas e o mais importante, honrar os pais e a mãe, né? A Exato. Fabiana e o Cocado, Ah, né? André André Cocado. Cocado. E você poder deitar um travesseiro, né? Saber que tudo que você conseguiu foi honesto, não tem preço. Isso não tem preço. Você falar, eu cheguei até aqui, eu consegui, mas foi com o meu esforço, foi porque minha família me ajudou, foi porque Deus estava olhando por mim. Show de bola, show de bola. Você falou das redes sociais, mas tem alguma agência que toma conta das suas redes sociais ou você que toca lá? Eu que toco, eu que respondo todo mundo, eu que tenho, né, as criações lá, que às vezes eu posto uns vídeos legais. E é ali, eu no dia a dia mesmo. Você que é a sua produtora, Isso, cria exatamente. A gente estava roteirista. até falando em casa sobre isso, né? Ai, como você ficar famosa, quem vai fazer o quê? A gente estava lá distribuindo, né, os serviços. Eu falei, se eu não conseguir responder todo mundo, vocês vão ter que responder, porque eu vou querer falar com todo mundo, em todos os meus directs tem que ser respondido. Aí todo mundo, ai, que responsabilidade, que não sei o quê. A gente tava falando sobre isso, né? Então vamos colocar mais um grãozinho de areia nas suas redes sociais. Bora. Tentar. Deixa as suas redes sociais para quem nos vê e nos ouve, porque você sabe que agora o nosso podcast aqui, fora o canal do YouTube, nós estamos em todas as plataformas digitais, né, Camila? Olha que legal, Spotify, parabéns pra Deezer, vocês. todas as plataformas aí da preferência do pessoal, nós estamos. Então, chega mais perto do microfone, Com certeza. olha para aquela câmera ali, ó, com o bonezinho, abaixa um pouquinho para aparecer o logo da Costa Sol e deixa o endereço das suas redes. Então, meu Instagram é @wendydantas_. Lá eu posto de tudo, né, gente? Vocês vão me acompanhar. Lá também tem minhas outras redes que eu deixo lá facinho para vocês conseguirem entrar. Né? O nome já é difícil, é @wendydantas_. Wendy com W? Wendy com W. Wendy é W-E? É @WNDY Dantas_. Aí, a partir do Instagram, vocês vão conseguir achar as outras redes sociais lá, pra ficar mais fácil aí pra vocês. E canal no YouTube também? Então, eu já gravei alguns vídeos no canal no YouTube, porém eu tô com um projeto novo aí no meu Instagram, né, de presentear uma seguidora todo mês, né? Eu quero fazer isso por semana, mas por enquanto a gente tá fazendo por mês,
de dar pra ela um dia de beleza, como se fosse aqueles programas de dia de princesa do netinho. Então a gente vai buscar a seguidora na casa, vai levar ela no salão de cabeleireiro, vai deixar ela verdadeira uma princesa que ela merece. Que legal. Então a gente tá fazendo isso daí uma vez por mês, com a seguidora que mais interage, que tá ali em torno no dia a dia, sabe? Então tá bem legal esse projeto aí também. E você fica junto com a seguidora? Sim, a gente faz verdadeiramente um programa de televisão mesmo. Aí a gente vai usar esse meu canal no YouTube pra poder fazer isso, né? Show de bola. Jogar tudo lá, fazer o programa completo lá. Fora jogar, você vai estar fazendo um bem enorme para essas crianças, né? Que a pessoa vê que é possível. E quando vê, volta novamente, você tem uma referência tangível, fala, não, essa aqui é da cidade, o meu pai conhece o pai dela. E é muito legal que todos os meus parceiros, né, estar comigo, acreditar. Porque eu falo, por mais que ela tem um status, ela tem isso, as pessoas têm que acreditar na gente como pessoa. E todos os meus parceiros, graças a Deus, hoje eles acreditam em mim como pessoa. Não é só no status que eu tenho. Num rostinho bonito, né? Isso, mas acreditar, não, Indy, você é uma pessoa legal, né? Eu tô com você por você mesmo, sabe? Pelo que você é, não pelo que você tem. Então isso é muito legal. E eu sinto isso, sabe? Quando eu vejo que eu tô fazendo uma coisa ali com uma pessoa que já não tá entrando no mesmo ritmo que todos, aí eu já vou me afastando um pouquinho. Porque eu falo, não, meus parceiros tem que ser meus amigos, tem que ser uma família, sabe? Então, eles entrarem no projeto isso e acreditar que vai dar certo também tá sendo muito legal pra mim. Show de bola. Bacana também, fica mais fácil quando você tem talento, tem um propósito, e também tem parceiro que acaba te estruturando, fica mais fácil seguir, né? Seguir quando tem propósito, bem bacana, mas quando tem parceiro... Porque eu falei, demorou um pouquinho pra gente tirar isso do papel, né? Mas eu falei, não, agora vai dar certo, muito bom. Então tá. Wendy, nós estamos caminhando. Gostou do bate-papo? Nossa, muito bom, adorei. É o primeiro podcast, assim, mesmo que eu participo. Foi muito legal. É o primeiro podcast que você faz? É o primeiro podcast. Tomara que seja o primeiro de muitos. Eu já dei uma entrevista assim, de podcast, mas foi muito rapidinho, assim. Então não pode dizer que foi um completo, né? Mas o primeiro tá sendo aqui, então legal. É porque... E você vai poder um dia dizer que fez um podcast com um burólogo, né? Olha, tá vendo? Você vai poder me dizer agora o que é? Eu fiz burologia em árvore. Conhece árvore? Sim. Conhece árvore? Árvore? Árvore. Árvore? Ele tá me enganando. Um burólogo é um burro completo que estudou numa árvore aí. Ai, olha só. Eu falo burologia em árvore. Falei, gente, nunca ouvi falar. Não queira ganhar essa bolsa de estudo, hein? Não queira ganhar essa bolsa de estudo. Já aprendeu a falar podcast do caos? Caos ao caso. Ao case. Ao case, ai meu Deus. Vai ganhar a bolsa, hein? Vai ganhar a bolsa. Ai, que vergonha. Wendy, tem alguma consideração final que você quer fazer? Eu quero falar para todos, né? Tanto, não só as meninas, mas todo mundo que sonha, né? Que continue sonhando. Acredite, vocês são capazes. Vai dar certo. Eu sou a minha história. Eu sou a prova viva para dizer para vocês não desistirem, porque como vocês viram aqui, eu vim do nada, né? A gente continua sendo nada. A gente pelo acidente, a gente consegue sentir isso, mas assim, quando a gente consegue realizações, quando a gente consegue chegar onde a gente queria, né, um pouquinho, a gente consegue chegar, a gente sabe, valeu a pena, eu consegui, e todo mundo é capaz, só basta querer, basta lutar e não desistir, que é o principal. Wendy, bacana, eu me sinto privilegiado, estar batendo papo contigo, por conta hoje de ser pai, né? E eu creio que seu pai e sua mãe têm muito orgulho de você. Bacana a gente ter uma filha, não ser só um rostinho bonito, ter condições de desenvolver atividade laboral, ter condições de estudar, ter condições de andar na rua, participar de programas quaisquer que seja, saber entrar e sair de qualquer lugar. Tá certo que a melhora é contínua. A gente nunca está pronto, porque o mundo está em eterna mutação sempre. Mas
a vida, muito bacana a história que você contou. Dá meus parabéns para Fabiana e para André Cocada. Fabiana eu não a conheço, mas você é uma heroína, tá? Fabiana é chorosa. Chorosa, você cuidou de uma bebê, de uma menina, que hoje é uma mulher, que com certeza vai replicar isso através junto à sua neta. E, então tem que levar os parabéns aí para os pais, porque por trás de uma artista, de uma modelo, de uma dançarina, de uma cantora, de um rosto bonito, tem uma mãe, tem um pai. Então parabéns para você, tá, Fabiana? Fabiana, compartilha aí com o pessoal, para geral, dá o like lá, tá? Com certeza. Ele e meu pai, só lá no dedinho. A sua filha, se Deus quiser, vai ser uma menina de muito sucesso ainda, tá? E vai honrar muito vocês. Beleza, Fabiana? Wendy, mais algum apontamento, mais alguma consideração? Quer pegar a bolsa da Borologia? Ah, eu quero, né? Sempre bom ter uma coisinha ali a mais. Não, da Borologia eu não vou te dar. Só se você for fazer qualquer outra... Não, vamos fazer o seguinte, a gente dá bolsa de boróloga para ela, mas você não vai estudar na sala dos burros, você vai dançar ou cantar em outro lugar. Isso, fazer parte da cultura lá. Então tá. Gostou do bonezinho da Costa do Sol? Nossa, amei. Perfeito. Obrigada, Aí viu? Pra quando você for dançar, for num lugar mais despojado. Isso, com certeza. Vai usar agora no verão. Com certeza. O cabeleireiro vai adorar, vai falar, menino, você tá estragando. Mas faz parte, é um acessório, tem que colocar, não tem jeito. Então tá. Wendy, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Leve lá os abraços pro pai e pra mãe, tá? Com certeza. Pro esposo. E é isso aí. Você é o troféu de toda uma família. Família Dantas? Família Dantas. Então tá bom. Dá um close lá naquela câmera lá. Dá um tchau. Muito obrigado. Obrigada, tchau. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.